Agora, no dia 24 de maio, o Parlamento Europeu acabou de aprovar uma diretiva com o intuito de ESG em práticas corporativas de empresas, certo? Até o momento, essas práticas vinham sendo feitas de forma voluntária, sendo que as empresas poderiam aderir práticas de ESG, vamos traduzir aqui, Environmental Social Governance, como práticas que protejam o meio ambiente, práticas de diversidade e de caráter social e práticas de governança, certo? Era feita de forma voluntária. Como é que as empresas fazem isso hoje? Hoje elas pegam esses critérios, aí depende de empresa para empresa. Tem algumas fundações, algumas instituições, algumas empresas que criam esse método de reporte com esses critérios de ESG, mas nada estabelecido em lei, certo? A União Europeia, com essa nova aprovação dessa diretiva, que deve ser publicada nos próximos dias, é pela primeira forma legal de ordenamento nacional que incorpora essas práticas de ESG hoje trabalhadas no âmbito voluntário. O texto da diretiva europeia que acabou de ser aprovada, ele se baseia em vários artigos de forma que isso seja feito. Mas o desenho principal de estrutura regulatória a ser montada em cima dessa diretiva, que vai ser internalizada pelos 27 países membros da União Europeia, é uma estrutura de auditoria, due diligence, certo? Um processo de verificação e análise de risco. Nesse sentido, a União Europeia, com essa diretiva, está propondo, vai solicitar com que cada país membro, né, faça essa análise de risco com base nesses critérios de ESG, certo? Aqui, qual seria o escopo dessa diretiva? Quais empresas estariam dentro desse escopo dessas obrigações? Aqui seriam as grandes empresas, ou seja, empresas com mais de 1.000 funcionários, e com uma receita líquida mundial de 450 milhões de euros. Isso tanto para empresas sediadas na União Europeia, como estrangeiras, mas que atuem dentro da União Europeia, ou seja, tem um caráter mais amplo do que meramente o próprio território europeu, certo? Tendo esse escopo definido, aí isso vai ser trabalhado com esse processo de verificação de análise de risco. Nisso tem um ponto curioso. A diretiva, ela não estabelece esses critérios. Ela está passando essa responsabilidade, essa prerrogativa para os Estados-membros, com o auxílio de um documento, um guia que será elaborado e publicado pela União Europeia nos próximos 30 meses contados da publicação da diretiva. Outro ponto curioso e importante do texto dessa futura diretiva europeia é com relação à responsabilidade das empresas que não cumprirem esses critérios e esse processo de análise de risco de ESG. E nisso, a diretiva ela é categórica em colocar dois tipos de responsabilidade. A administrativa, ou seja, que as autoridades públicas da União Europeia vão poder autuar, multar as empresas que não cumprirem esses requisitos de ESG, certo? E também a responsabilidade civil. Nesse ponto, a responsabilidade civil aqui se trata de uma responsabilidade solidária e objetiva, ou seja, traduzindo do juridiquês, é uma responsabilidade que ela se estende, quando eu falo em solidária, para todas as pessoas daquela cadeia de produção, daquela relação contratual, e objetiva, vamos traduzir, que independe da culpa ou dolo do agente. Basta com que tenha uma ação que caracterize um dano, o agente e o nexo causal entre esses dois, né, entre o agente e o dano. Então, nisso é muito curioso você ter de forma muito clara o estabelecimento dessa forma de responsabilidade. Do ponto de vista do direito ambiental, essa responsabilidade civil, objetiva e solidária, aqui no Brasil já é de praxe, mas você ver isso no direito comparado é muito importante. Outro aspecto também curioso, né, e peculiar dessa diretiva, de certa forma positiva, é que a diretiva é muito também categórica em falar no uso de cláusulas contratuais para ser incorporada nos contratos entre as relações empresariais. Aqui a gente está evidenciando, né, está tornando evidente uma prática que está ganhando muita força. Qual que é? A função socioambiental dos contratos, ou seja, usar contratos como instrumentos que garantam práticas de sustentabilidade das atividades produtivas. Nesse ponto dos contratos, fazendo um paralelo com o Brasil, você usar contratos que assegurem, que garantam uma sustentabilidade daquela cadeia de produção, né, já é evidenciada com alguns setores. Vamos pegar, por exemplo, as relações agroindustriais, aqui puxando para o agro. Na lei de integração vertical dos contratos, né, agroindustriais, já está previsto lá com que nessa relação o integrador, que é a empresa que compra aqueles produtos agropecuários primários, deve estabelecer cláusulas
que assim, assegurem cumprimento de normas ambientais, como o Código Florestal, não poluição e etc. E que os integrados, ou seja, seus fornecedores, aqui no sentido mais lato sensu, devem cumprir com essas obrigações ambientais. Então, para o Brasil, não é algo novo você colocar cláusulas verdes dentro de contratos, certo? É uma prática que aí você para pensar nesse contexto de uma produção mais sustentável, é uma prática que deve ganhar muita força agora, tanto para o agro como também para a indústria em geral. E de próximos passos agora com a aprovação dessa diretiva pelo Parlamento Europeu, agora é aguardar com que ela seja publicada e entrar em vigor, tá? E nisso esperar 30 meses este guia com que a União Europeia vai divulgar quais seriam esses critérios e esses principais requisitos que garantam as práticas ESG para essas indústrias, e aí para cada estado membro ver como é que isso se dá de forma com a sua realidade. Tá? Por enquanto é um assunto que ainda está começando, tá? Mas é muito importante destacar que a prática ESG hoje ela é dada de forma muito no âmbito voluntário e que hoje, de certa forma, gera algumas dúvidas que a gente chama de greenwashing, ou seja, não se sabe direito se o que a empresa está alegando que ela faz de bem para o meio ambiente, ou de aspecto social, ou de governança, de fato, se torna algo efetivo na prática, isso que a gente chama de greenwashing. Nesse problema, nessa questão, a parte agora, por parte da União Europeia, de regular uma norma nacional, aqui uma norma, né, de um bloco comercial como a União Europeia, no seu território, regular isso, colocar em ordenamento pátrio, ou seja, numa norma nacional, ela está criando critérios unificados, certo? E com uma garantia maior de cumprimento, ou seja, nesse ponto, você ter normas federais, normas estaduais, fazendo parte do ordenamento jurídico propriamente dito, evitaria práticas de greenwashing. Então, nesse sentido, essa diretiva é muito positiva. Mas agora nós temos que aguardar os próximos passos e principalmente como este guia a ser elaborado pela União Europeia vai ser feito. Planeta Campo. Patrocínio. JBS. Há 70 anos alimentando o que alimenta o mundo. UPL. Reimaginando a sustentabilidade. Apoio. SLC Agrícola. Produzindo com eficiência e sustentabilidade. Infinity, gestão de resíduos. Associação Brasileira dos Criadores de Zebu, a BCZ de todos.